Após a independência e sobre os avanços e recuos da língua nacional quimbundo nestes 50 anos, notou-se aqui a intenção de reprodução da ideia do Norton de Mato no seu decreto 77, quando olhamos no artigo 19, que diz o seguinte: a língua oficial da República de Angola é o português. Ponto 2. O Estado valoriza e promove o estudo, o ensino e a utilização das demais línguas, bem como as línguas de comunicação internacional. Quando se diz, no nosso contexto, as demais línguas, o que pode significar as outras ou restante. Restante é resto, aquilo que sobra. Nessa conferência, trago como tema o quimbundo e os 50 anos da independência, avanços e retrocessos. A origem do povo ambundo. Sobre a origem do povo ambundo ou os aquaquimbundo, muitas dúvidas são levantadas quanto à sua verdadeira origem. Todavia, as hipóteses mais consistentes apontam que este povo provém da grande família Níger-Cordofânia, vindo a sul do Equador, na fronteira entre Nigéria e os Camarões. O povo ambundo, também chamado de povo banto, que é uma das características das línguas dos povos da África Central, da África Austral, que nas suas línguas denomina ou designa a pessoa como Muntu, como é o caso de quimbundo, que chama a pessoa de Mutu para o singular e Atu para o plural. Quanto à presença do povo ambundo no atual território angolano, Kipungu afirma que a presença deste povo data ao século X, isto é, 989 a.C. Ngana Kilwange e Mbanza Samba, liderando a peregrinação de um grupo de homens e mulheres, partiram dos Grandes Lagos em busca de novos ares, novas terras férteis e calmas na parte ocidental da África. Fim de citação. O povo ambundo fala a língua quimbundo. A palavra quimbundo significa negro ou nevoeiro. Atualmente o quimbundo, como as outras línguas bantus faladas neste território, fazem parte das demais línguas faladas em Angola, línguas angolanas de origem banto, como se pode ler nos artigos 19, assim como na proposta de lei sobre línguas nacionais. Bem, aqui não temos um conceito exato, se o quimbundo é uma língua nacional ou uma língua de Angola de origem africana ou as demais línguas. Então fico também confuso, porque é uma questão de legislação. Mas, como linguista, digo que o quimbundo é uma língua nacional pelo facto de pertencer a um território que ontem foi uma nação e hoje, do ponto de vista político, acaba por integrar também um espaço, não é, que contém outras nações. Quanto à questão das variações, não há estudos consistentes ainda para se determinar quantas variantes tem o quimbundo. Por exemplo, Fernando e Intondo afirmam que o quimbundo tem 11 variantes, mas esta afirmação foi refutada, ou então o Dr. Kukanda afirma que o quimbundo tem aproximadamente 21 variantes. E aqui podemos destacar algumas, como o Lengue ou Njinga, que, segundo a história, diz que provavelmente será esta variante que se fala nesse corredor de Calandula até ao qual que a corte da rainha Njinga Mbandi falava, por isso que é denominada como Njinga, não é? Esta variante. Temos o Mbaka, que hoje é a variante padrão, que surgiu em função dos novos assimilados, que também vamos abordar aqui. Temos o Rolo, o Ndongo, Kisama, Mbangala, Ndembo, Ngoia, Olibolo, Nkari, Songo,
Hungo, Luanda, só para citar algumas variantes. Atualmente, de acordo com o censo realizado em 2014, o quimbundo é uma língua falada por cerca de 7,8% da população, não é, que habita neste território. De acordo com a classificação, então, da classificação feita por Malcolm Guthrie, não é, o quimbundo pertence à zona H20. A língua quimbundo e os 50 anos de independência. Antes mesmo de mergulharmos sobre esse tipo de debate, a história impõe-nos a recuar para um período antes da independência, para sabermos qual era o lugar do quimbundo. O quimbundo como fator de afirmação cultural. Durante a luta da independência, o uso de quimbundo foi uma forma de resistência cultural ao colonialismo português, que impunha o português como sendo a única língua e chamando o quimbundo e as outras línguas como sendo línguas de cães. E estas línguas eram proibidas, não é? Eram proibidas o seu uso, com exceção o ensino de catequese, porque facilitava mobilizar ou então desenraizar as pessoas por via da religião. A presença do quimbundo na mobilização popular dos movimentos de libertação. Muitos dos discursos de mobilização e sensibilização durante a luta da independência, principalmente nesta região norte e centro-norte de Angola, foram feitas em quimbundo. Líderes dos movimentos de guerrilha usavam o quimbundo para fazer chegar os seus discursos, principalmente nas populações rurais. Muitos militantes e líderes do MPLA e de outras forças políticas eram falantes nativos de quimbundo. O MPLA, com a forte base no centro-norte deste território angolano, deste corredor de Angola, usavam o quimbundo em contato com a população. A cultura e a propaganda revolucionária. Músicas de protesto, poemas, discursos políticos foram compostos em quimbundo para inspirar a população a difundir ideias anticoloniais como Caputo Mangolé, Wandala Kutujiba, Ndeno Kuishieno, Njila Jorge Kule, Monangambe e outras músicas feitas por artistas angolanos. Neste período da colonização, Mirela Gonçalves é uma professora que faz parte da NUPEL, que é um dos centros que faz parte da Universidade Federal da Bahia, afirma que durante a fase colonial foram levados para o Brasil mais de 4 milhões de ambundos, não é? E o quimbundo passou a ser uma língua franca usada nos portos do Brasil. Quer dizer, que atualmente no Brasil mais vale aprender o quimbundo para entender os étimos que estão no português falado no Brasil do que o latim, não é? Quer dizer, que a presença dos étimos do latim são menos em relação aos étimos fornecidos pelo quimbundo, justamente pelo facto de resistir uma presença massiva, quase que houve um despovoamento quase que total dos ambundos para o Brasil, assim como para as outras partes do território. O decreto 77 do então governador da colônia portuguesa Norton de Matos proibia o uso das línguas nacionais, com exceção no ensino de catequese, tal como eu já disse. Este decreto produziu muitos assimilados ambundo que negavam a sua cultura para abraçar a cultura portuguesa. Após a independência, e sobre os avanços e recuos da língua nacional quimbundo, nestes 50 anos, não é? Notou-se aqui a intenção de reprodução da ideia do Norton de Matos, no seu decreto 77, quando olhamos no artigo 19, que diz o seguinte, nos seus pontos 1 e 2.
A língua oficial da República de Angola é o português. Ponto 2. O Estado valoriza e promove o estudo, o ensino e a utilização das demais línguas, bem como as línguas de comunicação internacional. Aqui estamos a notar que há quase que ressuscitar a ideia do Norton de Mato, não é? Em termos de proibição do uso. Quando se diz, no nosso contexto, as demais línguas, o que pode significar? A palavra demais, se for usada como pronome indefinido, pode significar as outras ou restante. Restante é resto, aquilo que sobra. A partir deste artigo, o quimbundo passou também a pertencer às demais línguas. Isto atrasou o quimbundo no seu pleno desenvolvimento, porque é uma questão de leis, não é? Estamos a falar da lei magna. Neste âmbito, o diretor do Instituto de Línguas Nacionais, José Domingos Pedro, afirmou neste ano, no programa Manhã de Prosas, da Rádio Cultura Angola, que durante os 50 anos de independência não houve avanços nem recuos das línguas nacionais de maneira geral, mas o que houve é uma estagnação, porque não se produziu quase nada para o desenvolvimento destas línguas. A presença do quimbundo na ciência. Até agora, não resistamos. O quimbundo não está nem na química, nem na física, nem na economia. Não há produção científica nessas ciências, não é? Física, química, matemática, ou seja, em todos os níveis da descrição linguística não há produção científica. Presença do quimbundo no ensino. Bem, após a independência houve tentativa de valorização destas línguas, mas as políticas não foram consistentes para que se dê avanço a isto. E como consequências, não é? Ensinamos uma estrutura linguística diferente daquilo que nós deveríamos ensinar aqui, e segundo muitos autores aqui, o insucesso deve-se a esse deslocamento sociocultural, não é? Até os exemplos que damos nas nossas aulas têm de estar relacionados com alguma coisa de Porto, de Lisboa, e o aluno fica totalmente perdido. Presença do quimbundo nas artes. Quanto às artes, após a independência, não há quase que inexistência de produção de arte, de filmes, de documentários, de programas de entretenimento feitos somente em quimbundo. Fora das narrativas ancestrais, pouco ou nada se vê sobre a publicação de novelas, de contos, de romance, poesia, exclusivamente em quimbundo. Para não falar que nunca vi um membro da União dos Escritores Angolanos que escreve somente em quimbundo e que foi aceite por escrever somente em quimbundo. Como também não temos nenhum prêmio, não é, que incentiva a investigação ou então a pouca produção que se fez sobre o quimbundo. A presença do quimbundo na música. Após a independência, a música tem sido a principal fonte de preservação da língua quimbundo. O quimbundo é amplamente usado em músicas como a kizomba, o semba e alguns extratos de kuduro e a música gospel. Artistas como Bonga, Bangão, Dengues do Cota Duro, Tungila Tuajocota, Ana Itungo e outros, não é? Usam o quimbundo como o principal veículo da sua arte. Presença do quimbundo na religião. A religião é também uma das principais fontes de preservação de quimbundo, até porque temos uma sociedade bíblica que se encarrega na tradução da Bíblia e de outros artefactos religiosos em línguas nacionais de maneira geral. Presença do quimbundo na comunicação social.
Alguns órgãos de comunicação social têm sido fontes de preservação e difusão da língua nacional quimbundo, aqui destacar a Rádio Angolaeto, que faz toda a sua produção em línguas nacionais. Aí não há separação. Destacar também a TPA, que às vezes coloca em paralelo, não é, as línguas nacionais e o português, a destacar aqui o programa Bom Dia Angola, que o pivô vai chamando algumas pessoas de Kikongo, de Quimbundo, para apresentarem também os temas principais. Presença do Quimbundo nos órgãos castrenses. Quanto aos órgãos castrenses, temos aqui a destacar a Polícia Nacional, que faz a parceria com a Rádio Luanda no programa Balumuca para apresentar as ocorrências das 24 horas em Quimbundo. Para não deixar de falar também que algumas operações feitas por eles, não é, como Operação Cutululuca, não é, eles escolhem nomes em línguas nacionais, ouvimos Ombemba, Cutululuca, a polícia destaca-se muito nisto porque valoriza de facto as línguas nacionais. Presença do Quimbundo nas instituições públicas e privadas. Após a independência, é visível e notório a quase que inexistência, ou mesmo inexistência total, não é, do uso do Quimbundo na Assembleia Nacional, nos hospitais, bancos, supermercados, tribunais, mas não deixamos de destacar aqui o Tribunal Constitucional, não é, que teve, por iniciativa própria, teve a coragem, não é, de solicitar tradutores para que se traduzisse a Constituição da República de Angola em 8 línguas nacionais. Ok, falta mesmo só essa parte aqui. Então, eu e o Dr. Pérez fizemos também parte deste magnífico projeto. Bem, em jeito de conclusão, é quase que isso, não é? O Quimbundo atualmente é quase falado por cerca de 3 a 4 milhões de habitantes. Então, o que se pretende, que se quer um país inclusivo e se não, as políticas públicas, se não forem abrangentes e consistentes, não só o Quimbundo que vai morrer dentro de pouco tempo, assim como as outras línguas nacionais também hão de morrer, porque não há produção nas literaturas. A literatura é uma das áreas que faz a renovação da língua. Quer dizer, quando se faz o uso nas artes, há renovação de palavras e a língua se renova, não é? Há uma palavra nova, assim como os kuduristas fazem, não é? O calão faz. Há sempre uma produção de uma palavra nova. Não é errado. Isto é que faz com que a língua se torne dinâmica no sentido de substituir os termos que vão caindo em desuso. Bem, o Bantu tem por privilégio falar muito e falar bem. Graças a Deus.